E aí, pessoal, podcast remoto hoje para falar sobre inglês. G. Jefferson aqui com vocês. O papo hoje vai ser muito bacana, com um colega, com um amigo, para falar sobre inglês. Inglês em negócios, inglês para a vida, experiência dele com inglês. Hoje eu estou aqui com o João Felipe. E aí, João? Beleza, meu caro? Como é que tá as coisas? Se apresenta aí pro pessoal. Quem é João Felipe? Como é que é? Então, vamos lá, né? É um prazer, inicialmente, né, estar aqui para poder participar e compartilhar um pouquinho sobre esse conhecimento que eu já venho desenvolvendo em algum tempo. Então, inicialmente, gostaria de falar, né? Meu nome é João Felipe, sou daqui mesmo de Recife, né? Natural de Recife, casado, e o inglês ele tem sido algo extremamente valioso. Ele tem sido uma ferramenta muito valorosa e que me trouxe muitas oportunidades ao longo tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional. Então, é uma satisfação enorme poder estar aqui e compartilhar um pouquinho e também Muito bom, muito aprender, bom. né? Também aprender sobre as necessidades, né? Com certeza. Felipe, eu não sei se te chamo de João, de Felipe, hora eu chamo de João, hora eu chamo de Felipe. Fica à vontade, Vê só. é flexível. Tem duas opções aí, né? João e Duas Felipe. opções, exatamente. Ô, Filipão, o negócio é o seguinte. Inglês, cara, quando a gente fala de inglês, a gente não tem uma área específica, não. Inglês é daqueles assuntos que a gente fala pra... Acho que quase todas as áreas tem a ver com inglês, cara. Tem alguma coisa a ver com inglês. Só que assim, quando a gente fala de inglês, a gente fala de experiência, não só de conhecimento técnico, de ortografia, disso, daquilo outro, mas tem uma parada meio que a mente da gente tem que entrar em um treino, se acostumar, tem um negócio meio que não é só aprender o que determinada palavra quer dizer, como é que funciona a ortografia, não é só isso. Além dessa área técnica, tem uma área um pouco mais de treino, de mente, de controle mental, alguma coisa meio assim, né, Felipe? Me fala um pouquinho aí, vamos conversar um pouquinho sobre a experiência de aprender inglês. Como é que foi no começo, cara? Como é que veio o interesse, assim, para aprender inglês? É verdade. Tudo tem um começo, né? Tudo tem Tem uma um causa, né, lá no início, né? comecinho. Exatamente. Eu lembro, né, na minha adolescência, eu não sou tão velho assim, tá? Só para Mas Eita, na minha adolescência, lá naquela época do ensino fundamental, ensino médio, eu sempre gostei muito de inglês. As minhas notas, foi mesmo, cara, na- gostou muito de inglês. Não é muito as comum não, minhas, viu? no- as minhas notas na escola eram sempre, na matéria de inglês, eram as mais altas, porque eu Que gostava massa. bastante. Eu tinha uma professora, né, o nome dela é Ângela. Eu atualmente nem tenho contato com ela, mas eu ainda lembro do nome dela, a professora Ângela, e ela me incentivava bastante a aprender. Ela meio que enxergou que eu tinha facilidade para coisa, Pô, que bom né? isso. Muito bom, muito bom. E Os o professores têm um papel, papel fundamental, né? exatamente, de despertar, né, É, esse desejo, essa vontade. Muitas vezes as pessoas elas perdem esse estímulo, essa vontade de aprender um idioma, seja ele qual for, porque simplesmente o instrutor ou o professor ele não tem essa coisa de enxergar, entendeu? O que é que é está por verdade. trás daquele aluno, né? Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, a minha esposa atualmente ela estuda pedagogia para o ensino de idiomas como segunda língua. Por incrível que pareça, recentemente ela tem estudado sobre essa questão, né, de o que é que tem por trás do aluno, né, esse background que a gente chama, né, que é o que é que está por trás do aluno, quais são as dificuldades, as nuances que não ficam aparentes quando está todo mundo ali numa sala de aula, né, e também não está escrito aqui na testa do É aluno, verdade. né? Então, o Verdade. professor, ele tem meio que essa mágicazinha, né, de perceber qual seria a melhor forma de passar um determinado conteúdo para o aluno. E essa professora, ela teve essa grande influência Muito bom. Eu vejo o para mim professor, no Felipe, início, como né? eu vejo o professor como um pouco de psicólogo também, sabe? Um pouco de Sem dúvidas psicólogo mesmo. para entender ali o que cada aluno.
a dificuldade de cada aluno, como é que cada aluno encara aquele idioma. E eu entendo também um pouquinho de crenças limitantes. Tem muitas Também. crenças limitantes, né? Muito, Que muito. Muitas atrapalha pra pessoas. caramba, velho. Atrapalha Isso, muito, né? gera aquela famosa barreira, o bloqueio, né? E Bloqueio. aí a pessoa acha que não vai aprender, acha que é muito difícil. Às vezes até já estudou coisas muito mais difíceis, mas acha que aquilo ali para a cabeça dela não é algo que vai fazer muito sentido, né? Que não E tem o profe... capacidade de aprender, que isso. E o professor tem um Isso, papel muito importante, viu? isso, para desconstruir, né? Desmistificar essas crenças limitantes, É né? verdade. Olha como foi no começo, João. Ora eu te chamo de Então, João, ora eu te chamo de Felipe. pode ficar à vontade, é. Vê isso aí no começo. Então, Como é que foi contigo aí pra tu entrar nesse mundo aí? Tu vê que tinha como ser fluente, tinha como é que foi no começo? eu sempre tive esse grande desejo de estudar inglês, sendo que, como todo jovem de periferia, né, eu nasci e me criei na periferia, faltava recursos, né, para Cacau, poder money. entrar exatamente, né, o money não tinha suficiente para poder estudar, fazer curso de inglês, meus pais não tinham essa condição. Mas aí eu sempre estudava por conta própria, pegava os livros da escola e ficava estudando lá. E sempre participava de atividades que essa professora ela passava para gente. Eram atividades mais lúdicas, né? De você contracenar, né? Você já tinha um scriptzinho ali do que é que você ia falar, então você tinha que memorizar o script e falar, né? Perguntas que ela fazia em sala de aula para poder interagir e desenvolver essa coisa da fala, né? Eu acredito que toda língua ela tem muito essa coisa da fala. Se você não sabe falar o idioma, você pode saber escrever, pode saber ler, pode até entender bem, mas a fala ela é essencial para a comunicação. E Ela eu meio que tinha ativa um gatilho, né, João? exatamente, eu tinha muito essa vontade de me expressar num idioma. Pô, que legal, pô, que legal. Então, Que assim, bom. foi basicamente dessa forma como eu comecei e aos 20 para 21 anos eu me voluntariei para servir como missionário pela religião que eu faço parte, né? O pessoal conhece como a Igreja dos Mórmons, mas é a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E me voluntariei para servir e por 2 anos, né, eu tive essa oportunidade de utilizar o idioma 24 horas, 7 dias da semana, né? É o que em inglês a gente Tu fala. viajou, né? Exatamente, é 24/7, é o que a gente fala, né? 24 hours, 7 days, ou seja, 24 horas, 7 dias da semana. Então, era Tu foi para os um. Estados Unidos. Isso, eu passei 3 meses lá Que fazendo bom, que um, oportunidade incrível, viu? Muito um bom. treinamento intensivão, né? Para startar essa questão aí do idioma. E depois eu fui para um local que a gente não escolhe o local que a gente vai. Aí eu fui chamado, né? Fui designado para ir para o Japão. E lá eu pude compartilhar bastante essa experiência do diálogo em inglês com companheiros americanos Lá no Japão. lá Ô, no João, Japão. deixa eu entender melhor. Esse programa é mais ou menos o. Eu tava conversando a semana passada com o Marcos Varjão, e é mais ou menos o mesmo programa, né? Esse programa. É, é o mesmo programa, exatamente. Todos os jovens, né, a Legal, partir dos legal. 18 anos, né, eles têm essa oportunidade de servir, de se voluntariar, e eu também fui, né? Para mim foi uma experiência Muito ímpar, massa, muito massa. né? E me ajudou muito, me, me canalizou bastante para essa importância do aprendizado de uma nova língua, né, que é o inglês. A experiência. João, sabe uma coisa que um sonho assim que quem tá aprendendo inglês, quem quer aprender inglês tem, é aquela oportunidade de chegar para conversar com a pessoa entender o que você tá falando. Cara, eu acho que essa experiência aí deve ser uma das experiências mais fantásticas assim para quem tá no começo. Tipo, você aprende, tá estudando inglês há um tempo, de repente você tem a oportunidade de ser entendido
pela pessoa, a pessoa fala, você entende, aí aquela experiência deve ter sido... Como foi contigo, assim? Ficou alguma coisa marcada do comecinho? Fica. Não, com certeza, né? Eu me lembro que assim, o primeiro dia que eu cheguei lá assim, foi bem interessante, né? Porque eu fui para os Estados Unidos achando que eu sabia inglês. Caramba, a mesma coisa que Marcos falou, cara. Marcos falou a mesma coisa lá no Japão. Eu Isso achava, aí. não, oxe, meu inglês tá Tá bom, meu top. inglês dá para se comunicar e tal. E eu fui para lá, né, para esse centro de treinamento, né? E eu fui sozinho, não tive ninguém para me acompanhar, para me orientar. E aí eu achei dentro da minha cabeça, não, oxe, eu cheguei nos Estados Unidos sozinho, né? Peguei avião e tudo mais, então vai dar para desenrolar numa boa. E foi aí que eu enxerguei que eu estava um pouco enganado, né? Quando Tava eu cheguei ingênuo, lá, ingênuo em relação à língua. ingênuo em relação à língua, exatamente. Quando eu cheguei lá, foi engraçado, né? Que eu cheguei na recepção desse centro de treinamento e alguém me perguntou, né? Ah, você está precisando de alguma coisa, né? Tal. E aí eu querendo me expressar, né? O interessante é que eu sempre tive essa vontade de me expressar e isso facilita no aprendizado. Mas aí eu falei do Isso é o jeito que eu desejo. sabia Eu encaro falar. isso como desejo de aprender, João. Exato, O desejo, você já exatamente. tem a paixão assim pelo negócio e aí o resto, a paixão alimenta, alimenta o Exatamente, fato de você continuar caminhando em rumo à fluência, né? exatamente. Esse desejo é o que lhe instiga a continuar, E como foi né? lá? Aí tu chegou E aí lá, quando eu cheguei se lá na achando, recepção, me achando, aí perguntaram, né, se eu estava precisando de alguma coisa, tal, não sei o quê. E aí, da minha forma, eu me comuniquei, né? Eu disse, não, eu, traduzindo para o português, né, eu disse assim, não, eu quero tomar uma lavada, né? Eu quero dar uma lavada. Na verdade, eu queria dizer que eu queria tomar um banho, tomar uma né? lavada, Porque cara. mas aí eu traduzi da forma como eu sabia falar, dizendo que eu queria tomar uma lavada, eu queria me lavar, né? Porque você passa mais de 12 horas num voo, né? Então a primeira coisa que você quer é tomar um banho. Mas foi engraçado. A mulher que me atendeu entendeu o que eu estava falando, aí ela disse: Ah, você quer tomar um banho, né? Isso mesmo, É é isso isso que eu aí, é quero isso aí. fazer. E aí pronto, foi quando eu percebi que, rapaz, vai ter muita coisa, vai ter um chãozinho aí pela Tem um chão frente que eu pela vou frente. precisar. É porque, assim, Exatamente. no começo eu imagino que as pessoas que, quando estão começando a aprender o idioma, elas imaginam que é só trocar as palavras. Se você Não souber é as bem por aí. palavras, é só trocar as palavras e tá feito. Só que não é isso, né? Não é isso. Não é bem assim. A forma como é organizada as palavras, o Sim, substantivo, o sim. verbo, sem contar com coisas que a gente fala aqui no Brasil que não faz Uhum. sentido. Se for falar lá Não, fora, não vai ter coisas que eles falam lá que não faz sentido pra aqui. Você exatamente, chegar lá fora, por exatamente. exemplo, vou traduzir, eu tô conversando em inglês, né? Com a pessoa, vou dizer, tu é um pão duro, cara. Tu é um pão É, duro, tu vai colocar pão em inglês, duro em inglês, o cara vai dizer, pão duro, bicho, como é que uma não pessoa tem. pode ser um pão duro, velho? Mas porque pão Pois duro pra cá é, tem um significado, pra lá não tem, né? pra É lá isso, não né? tem, exatamente. Você não tem como traduzir literalmente. Então existem muita essa questão de expressões idiomáticas, né? Que em inglês isso é muito existente, né? E muitas coisas que para a gente aqui faz sentido, para eles não faz, e para eles lá coisas que fazem sentido, para a gente aqui Não tem nada a não faz ver. sentido, não tem nada a ver, né? Ah, Por tá. exemplo, quando você diz assim, eu tô com frio na barriga, geralmente lá o pessoal traduzindo, né, da expressão deles para a nossa eu tô com borboletas no meu estômago, né? Então assim, Borboletas no estômago, hein? Caramba. então, são expressões que não fazem sentido nenhum, mas que é o que eles dizem lá, né? Isso vai Isso é um variar dos também muito de exemplos que eu local, estou me né? lembrando aqui, né? Assim, João, assim, vai variar muito de local, né? Porque, por exemplo, não é só. Nesse caso, não é só o inglês. Porque, por exemplo, imagina, você está conversando com um japonês que sabe inglês. Uhum, Aí o japonês ele já tem outra expressão lá no Japão. Que eles usam para dizer que uhum. tá com frio na barriga. Já tem outra expressão. Aí é que o Exato, bicho pegou, velho. Aí que o negócio ficou complicado. Porque você tem um brasileiro
que vai falar pro japonês que tá com borboleta na barriga, que pra ele não faz tanto sentido, que ele queria dizer frio. E tem o japonês que de repente que fala que tá com, sei lá, velho, uma tapioca de lado na cabeça, sei lá o quê. Lá no Japão é ao contrário, né? Tudo ao contrário daqui. Exatamente. Aí, Então cara, tem essa é questão complicado. aí das expressões idiomáticas, né? E tem também o que a gente chama no inglês de os falsos cognatos, né? Falsos Palavras que cognatos. falsos cognatos, que é aquelas palavras que parecem ser uma coisa, mas não é, entendeu? Tem palavras que dão a ideia de ser uma coisa, mas não, não, Aí complica mesmo. não é exatamente aquilo que você está achando que significa, né? E aí, às Verdade. vezes, por terem muitas palavras que são parecidas, você acha que dá para traduzir literalmente. Mas quando você traduz errado. Por exemplo, o verbo pretend. Se você fala pretend, soa parecido com a palavra pretender em português, né? Pretend, pretender. Aí o cara que não sabe, ele vai usar o pretend como sendo pretender, né? Algo que ele tem a intenção. Mas na verdade, pretend significa fazer de conta. Fazer de conta, cara. Então esses são os falsos cognatos, né? São os falsos cognatos. Então tem essas O nuances aí, né? desafio, o desafio do inglês é um pouco mais que só saber o que é cada palavra, muito mais do Isso. que vocabulário, né? Muito mais Muito que mais do tudo que isso. vocabulário. É o que eu costumo sempre falar para o pessoal que tem esse desejo de aprender. Eu falo muito sobre a contextualização. Eu sempre digo, ó, não foca as tuas ideias somente em aprender o vocabulário. Foca a tua mente em tentar entender o contexto da coisa. Qual é o contexto da situação? Ah, ele está tentando dizer essa ideia, está É. tentando expressar essa informação. Aí é o Então é segredo, né? isso que você. Aí é o segredo da E coisa. tem até, eu já vi alguma coisa sobre inglês, algumas orientações a você nunca traduzir palavras separadas. Assim, não ficar só Não deve. traduzindo. Eu pegar uma frase, vou traduzir o que é que significa, o que é que isso significa. Não, mas você conseguir, você sempre estudar inglês por frases, por conjunto, por ideia completa, assim. Isso aí faz todo Exato. sentido. Você aprender um negócio, assim, uma ideia de maneira mais, a língua de maneira mais completa, mais, né? Isso é uma maneira mais abrangente, digamos assim, né? Em Abrangente. inglês, a gente usa muito o termo chunks. O que é chunks? Chunks são pedaços, né? Então você vai tentando juntar os pedaços de informação e aí tu forma um contexto, né? Aí sim tu consegues desenvolver mais rapidamente o É a ideia aprendizado do central. idioma, é a Às vezes ideia central. se você souber inglês, um pouquinho de inglês, se não souber muito, dentro do contexto, por exemplo, borboletas no estômago. É borboleta no estômago, na barriga? Como é que é? Borboletas no estômago, Borboletas no estômago. Aí você escuta o cara falando, só borboletas no estômago, você não vai entender nada. Mas se tiver num Não, contexto e ele tiver falando, cara, eu tô indo agora pra uma apresentação. A apresentação tem 30 mil pessoas, cara. Poxa, tô com borboletas no estômago aqui. pronto. Sinceramente, velho, rapaz, eu não sei como é que vai ser. Aí o camarada não sabe o que é borboleta no estômago. Ele pode achar até Não. estranho. Ele, o cara falar Mas de borboleta no estômago, aí ele imediato diz, ele vai pegar a ideia. caraca, mano, borboleta no estômago é frio na Frio na barriga, velho. barriga. Aí quando ele escutar de Exatamente. novo borboleta no estômago, frio na barriga, ou seja, o contexto, né, Exato. levou Exatamente. aquilo. Agora, João, Exatamente. em inglês eu sempre imaginei o inglês como um portal, como se fosse um portal assim, que lhe dá acesso a outras culturas, outro nível de entendimento. E quando a gente fala de marketing digital, por exemplo, a gente tem um dos países que mais se destaca e que influencia o mundo é os Estados Unidos em relação a marketing digital. Então imagina só, se você souber falar inglês, ler, falar inglês, ter um contato bom com a língua inglesa, você tem contato ali com uma quantidade muito grande de informação que já emana para cá. Então, assim, o que é que eu queria saber contigo, assim, para a gente juntar essas duas linhas aí de conhecimento muito importante, o inglês e marketing digital. O que eu queria saber contigo o que é que mudou na tua vida, assim, em relação à cultura, em relação a entendimento, entretenimento, sei lá o quê. O que é que mudou depois que esse portal se abriu?
depois que o inglês se tornou algo, não era mais uma barreira. O que é que tem desse muro de não falar inglês para lá, em relação a entretenimento, conhecimento? Realmente, quem fala inglês vê um mundo diferente, tem acesso tem um contato a algo que a gente não está muito acostumado a ver diretamente assim, porque geralmente o conhecimento que a gente consome é baseado, se a gente não fala inglês, é baseado no que a mídia passa pra gente, o que outras pessoas já falam, mas se a gente fala, esse portal abre, né? Como é que foi essa experiência aí? Pois é, né? Eu costumo dizer que quando você limita as suas pesquisas, digamos assim, né? Apenas em um tipo de idioma, você vai estar único e exclusivamente restrito àquele grupo que só fala aquele idioma. À medida que tu vai expandindo, né, esse campo para outros idiomas, essa gama de conhecimento ela vai se expandindo ainda mais. E a gente está falando do inglês, né, cara? O inglês é o idioma mais falado do mundo. O inglês ele é até mais falado do que, se eu não me engano, o próprio mandarim, né? O mandarim é um dos idiomas mais falados no mundo e, se eu não me engano, o inglês ultrapassa o mandarim, né? Então, você simplesmente está entrando no mundo onde a maioria das informações estão armazenadas, né? Para você ter uma ideia, se você faz uma pesquisa dentro do Google, por exemplo, que é uma das ferramentas mais, digamos assim, proeminentes em termos de pesquisa, é uma das ferramentas mais populares, na verdade, né? Se você fizer uma pesquisa em português, os teus resultados vão ser É isso, né? cara. É isso, é muito diferente. Se você faz uma pesquisa colocando aquele mesmo termo em inglês, Aí, aí a coisa aí abre a de coisa é maneira outra. monstruosa, tá entendendo? Agora E imagina isso quando se fala de um país que de lá emana a maior parte do conhecimento de marketing digital. aí Falando de marketing pronto. digital, porque assim, de lá vem muito conhecimento, a gente é influenciado e muito, eles influenciam o mundo. Então, quando Isso. você pesquisa assuntos relacionados a marketing digital em inglês, então, essa história do portal Hoje, aí, exatamente. Hoje, essa abertura, né? Essa porta que você consegue atravessar, né? Para você ter uma ideia, Jefferson, apenas. Esse é um percentual não muito preciso, tá? Mas hoje em dia, apenas 5% dos brasileiros falam inglês. 5%, cara, é muito cinco pouco, por né? cento É É pouquíssimo, muito pouco, pouquíssimo, muito pouco. né? Se a gente tem aproximadamente 220 milhões de habitantes no Brasil, né? Então somente na faixa aí dos 10 10, 12. milhões, né? Ou seja, vamos botar aí a população de Pernambuco, né? A população de Pernambuco é quem fala inglês no país inteiro, então é muito pouco ainda, né? É um É. percentual ainda bem restrito. Então, quando você consegue adentrar nesse universo mais expandido, né, que é o universo do inglês, você consegue descobrir coisas, por exemplo, na área do marketing digital, que são fenomenais. É. Tem uma empreendedora que lá nos Estados Unidos eles chamam muito de digital entrepreneur, né, que é o empreendedor digital, né? A pessoa que vende o serviço ou o produto ou o conhecimento dela através das redes sociais. E tem uma pessoa que eu sigo, inclusive, no Instagram, o nome dela é Hadar Shemesh, ela é de Israel, ela não é americana, mas vamos colocar assim que um grande percentual dos seguidores dela são pessoas que se tornaram fluentes no inglês e que querem investir nesse mercado digital de dar aulas online. Então, ela vende cursos Ela para mostra o mercado, né? Exatamente. O nicho dela é muito, muito, muito restrito, digamos assim, né? Ela não dá aula para É um pessoas chamado micro nicho. iniciantes. Exatamente, é um micro nicho. João, Mas ela para mostra você o ter uma ideia, mercado, né? Ela mostra o mercado
como você Exatamente. pode monetizar o seu conhecimento em inglês, como você pode, né? Exatamente. Tu E ela falando, tu falando vende do isso Brasil, online. tu falando do Brasil, João, é que o Brasil só tem 5% da população que fala inglês e tal. Eu enxergo aí um mercado muito grande aí para quem quer ensinar inglês. Muito, Muito muito, grande, muito, muito grande. muito. Apesar das escolas, as escolas que já tem. E hoje em dia tá sendo cada vez mais popular o Sim. ensino. é, eu não sei nem como é que se chama Online, à isso hoje. distância, A né? distância e sem ser assim uma instituição grande com professores. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Exato, Hoje você exatamente. consegue pela internet contratar um pacote de 5 7 10 aulas com um professor e ali Sim, você à distância mesmo consegue conversar e aprender. Eu acho que já faz isso, né, João? exatamente. Já faz Já, isso. já, eu já atuo nessa área aí há aproximadamente uns 2, 3 anos. Assim, eu tenho experiência de ensino no inglês há mais de 10 anos já, mas nesse nicho aí vamos dizer assim, né, aulas online e um mercado mais informal, digamos assim, eu já estou nesse mercado há mais ou menos uns 2 anos. Desde 2019 que eu já venho, digamos assim, me aventurando informalmente, né? É um Tô processo que entendendo. requer muita resiliência, né? Porque apesar de ter muito que se explorar, mas já tem bastante gente explorando isso. E assim, tem muita gente que vende serviço de qualidade, mas tem muita gente que vende falsos sonhos também, né? Então, se você entra, por exemplo, no YouTube, que é uma das outras plataformas que a gente sabe que é muito popular, e você coloca lá inglês online, meu amigo, você vai ser E bombardeado é de uma das palavras informação. mais caras que tem no Google para você Exatamente. vender, é uma das palavras mais caras que tem. Então, você Tem vai ver marketing por. digital também, né? É Aham. caro. E você vai ver que tem muita gente vendendo falácias, entendeu? Você vai ver gente que vende, não, fique fluente em Em três tanto meses, tempo, é. fique fluente em 6 meses. Não é assim, cara, não é assim. Eu E acho que aí depende de cada depende um, muito, de cada um. exatamente, depende muito do indivíduo. É Eu costumo verdade. dizer muito, eu costumo falar muito isso para o pessoal que está aprendendo inglês. 30% é o método. O método ele vai te prover, isso não é um percentual preciso, né? Mas aproximadamente 30% o É o método método. vai te ajudar no teu aprendizado. E 70% é o teu esforço. Então, tu preferes investir no teu esforço ou tu preferes investir no método? Tem É gente que bem passa a vida preferível. toda procurando um método Isso, fantástico, porque ó, esse método aqui vai ser o método que vai me ensinar, vai me isso. ajudar a falar inglês. Só que o camarada às vezes não tem disciplina, Às vezes, às exatamente. vezes Aí não tem certeza que ele termina realmente gerando um engodo para si próprio, né? é, é. Então Exatamente. isso Aí é, ele não evolui, não aprende, e aí fica sempre botando a culpa no método. Mas quando na é. verdade é ele próprio que não se convenceu de que tem que ter isso que você acabou de dizer, né? A disciplina. Disciplina, saber que quer de verdade, correr atrás, ir lá, Sim, estudar, sim, estudar sim. e meter a cara e aprender, porque senão não consegue não. Em qualquer área é assim, né? Qualquer área, Exato, qualquer área. exatamente, exatamente. João, me diz uma coisa, quem quiser, quem estiver assistindo a gente tiver interesse de aprender inglês e tal, hoje, tu oferece aula online, a gente já tem como te encontrar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui link aqui embaixo, como é que a gente vai fazer? Como é que é isso aí? Me conta. Como é que é a tua experiência em relação a isso? Como é que tu trabalha hoje em relação a isso? Me diz aí. Perfeitamente. Boa pergunta. Excelente pergunta, né? Atualmente, né, eu estou com essa marcazinha aqui, né, chamada You Speaking, você falando, né? E eu tenho um perfil no Instagram, né, falando sobre dicas de inglês, e assim, é um perfil bem natural, tá entendendo? Eu não quis criar um perfil 100% profissional, até porque eu tenho a minha profissão, eu sou engenheiro, né, eu atuo na área de engenharia, a gente trabalha junto lá na, É, na, isso aí. na Musashi, né? E essa é a minha área principal. Então, o ensino do inglês ele já foi a minha área principal, né, de profissionalmente falando, né?
Mas hoje ela é mais uma área assim que eu considero como uma extensão, um hobby, uma extensão profissional da minha vida. E aí eu criei esse perfil para ajudar as pessoas a destravarem, a despertarem esse desejo. Que Eu tenho bom. muitos amigos que estão nessa jornada de querer aprender inglês Eu sou um e deles, tá? sempre, e Eu sempre sou um me deles. perguntam, né? Ó, e aí, como é que eu faço para aprender, rapaz? Eu já tentei de tudo e tal, não sei o quê. E a conversa é sempre abordando nessa questão aí. E aí eu tô com um canal, meu canal é esse, né? Fala Eu pra ainda gente aí não teu tenho canal no YouTube, teu Instagram, fala aí. isso. No meu Instagram, eu sempre posto dicas de inglês, eu corto trechos de filmes Qual é o arroba? e é o @youspeaking. Ah, esse aí, né? É esse Certo. mesmo, Vai estar aqui embaixo na @youspeaking. descrição, o canal do YouTube, o Instagram, vai estar aí. Isso. No momento, eu ainda não lancei o meu canal no YouTube, Ah, tá. né? Eu criei ele, mas ainda não divulguei, porque eu preciso criar mais conteúdo para poder disparar esse material. Mas o Instagram, ele é bem ativo, eu sempre estou postando comentários, eu pego expressões interessantes em filmes e posto, né? E o pessoal sempre interage e tal, é sempre interessante, Legal. né? João, eu tô pensando em um desafio aqui pra gente depois. Eu acho que a gente pode fazer algo muito legal aqui no podcast. A gente pode depois conseguir um papo com alguém da área de marketing digital no Japão e a gente fazer uma espécie de tradução simultânea aí. Vai ser João, Poxa, vai ser João. A gente vai conseguir pessoas de vários lugares do mundo. Vai dar certo isso aí. A gente vai conversar, vai fazer uma reunião sobre isso. A gente vai ô juntar as rapaz, duas marcas aí e a gente tamo vai juntar junto, os dois projetos e o negócio vai funcionar. Vamos conversar sobre isso. Vai ser muito bom. tamo junto. Vamos Vai ter trocar novidade ideias aí sobre pela isso. É um frente, né? projeto interessante, com certeza. É A isso gente vai aí. trazer pro pessoal aqui a ideia do idioma, a importância do idioma e vai trazer conteúdo juntando tudo. Se Deus quiser dar Isso certo. aí. Surgiu Vai na dar, hora com aqui a certeza. ideia. É uma ideia boa, viu? Ideia Beleza. boa. João, Ideia muito boa. deixa aí tuas considerações finais pro pessoal. Foi um prazer muito grande, cara, falar contigo. Aprender inglês é uma coisa que, é como eu falei, não envolve só conhecimento técnico, envolve mente, envolve muita coisa. Todo mundo tem interesse, assim, de entender um pouco mais, né? Foi um prazer muito grande, cara. Muito bom mesmo estar contigo aqui. E eu espero chegar, ter outras vezes, outras oportunidades aí, que a gente consiga Sem consolidar essa dúvida. ideia aí. E é isso, cara. Pois como considerações finais, eu escuto, do mesmo jeito que eu escuto muita gente falando que tem esse desejo, que quer aprender, mas quando se depara com a coisa, né, com as dificuldades ao longo do processo, tende a desistir. Depois de 6 meses, depois de um ano estudando, o cara já começa a ficar desanimado, acha que vai travar, que ele não vai conseguir. E é justamente nessa ocasião que você tem que persistir. É. Eu lembro muito da minha esposa quando eu falo dessas situações, porque ela fez um curso intensivão mesmo, de um ano. Ela tinha feito aproximadamente uns 4 meses de curso lá no Senac. É uma escola muito bem conceituada aqui na Alto nossa nível, né? cidade, em Recife, é de alto nível. As pessoas que fazem aula lá desenvolvem verdadeiramente. E ela, por também questões financeiras, não pôde dar prosseguimento na época, né? E posteriormente, mas ela sempre teve esse desejo, sempre teve esse desejo. E posteriormente ela conseguiu esse curso. É um curso numa instituição fora do país, é um curso online. Por ser online, exige muita disciplina. Você tem que estar ali estudando sempre os conteúdos. E bate aquele desespero de vez em quando, né? Meu amigo, como é que eu É. vou aprender esse negócio? Como é que eu vou me tornar fluente, né? E ela aí foi quando eu falei, ó, agora é o momento que você não deve desistir. Esse é o momento que você deve persistir. Então, assim, esse é o conselho que eu deixo para quem está aprendendo inglês. E não adianta você querer, por exemplo, estudar 2 horas todo dia. Vai chegar um momento que você não vai aguentar. Eu costumo dizer que você tem que ter micrometas. Micrometas. Se o que eu sugiro você pode se propor
a estudar uma quantidade de tempo que você sabe que vai conseguir. Ah, eu vou estudar 15 minutos, eu vou estudar 20 minutos de inglês. Pega um podcast, tem podcasts aí que são 5 minutinhos de podcast. Eu mesmo escuto todo dia um podcast diferente no Spotify, que é outra plataforma excelente para aprendizado de idiomas, né? E aí você vai lá, 5 minutos todo dia, 10 minutos todo dia, né? No dia que você tiver instigado, motivado, você vai estudar 20 minutos. Mas no dia que você não tiver, você já pagou os 5 minutinhos do dia. Tá feito. Entendeu? E aí você vai progredindo, evoluindo, evoluindo. Quando você menos esperar, você já está naquele nível que você jamais acreditava que ia chegar. Muito bom. Então, sucesso aí para todo mundo que está nessa jornada, né? De aprender um idioma. E, ó, vou te falar, muitas pessoas enxergam o aprendizado do inglês como uma conquista profissional, mas eu costumo dizer que é muito mais uma realização pessoal. Você está entrando num outro mundo, num mundo mais expansivo, entendeu? Verdade. E aí a parte profissional, acadêmica, são derivados, entendeu? Tô entendendo. É aquilo que a gente tava falando sobre o portal, você tem contato com outras culturas, né? Um contato mais direto com outras culturas e tal. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Meu caro Felipe, muito obrigado. Tamo juntos aí. Depois a gente vai conversar mais a sério aí, fazer uma reunião aí, pra ver essa parceria aí desses dois negócios aí. Pra gente conseguir contato aí de fora, pra trazer conteúdo pro podcast. Beleza? Vamos fazer isso. Valeu, meu caro. Tudo de bom, tamo junto. Grande abraço. Valeu.